Muitas vezes a gente até foge da tentação, porque é uma tentação. Eu não consigo parar em um só. Às vezes vão 2, 3, com uma facilidade impressionante. E olha, dá pra fazer variações ainda com gergelim. Ai, que delícia! Bora fazer o pãozinho francês em casa? José Marcos Reis está com a gente. Tudo bom, querido? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Graças a Deus. Bem-vindo. Vamos falar dessa delícia? A gente estava aqui conversando sobre tipos de forno, várias dicas que ele vai dar enquanto ele faz a receita. Mas o mais importante é saber, dá pra conseguir um resultado bem próximo da padaria em casa? Dá sim, tanto é. Esses foram feitos na padaria, no forno normal, que nós utilizamos no dia a dia. Tá. Mas eu tenho aqui nesse forno, que nós já colocamos aqui. Ó. Vou abrir, ó. Ó. Olha aqui, gente. Esse foi todo feito aqui na emissora? Todo feito aqui na nossa cozinha aqui atrás. Olha aí. Já fizemos aqui, demos tempo de crescer. Ele fica um pão francês caseiro. Ai, meu Deus, que delícia. Vamos lá para os ingredientes, então? Vamos sim. Eu vou passar as quantidades para o pessoal em casa já ir anotando. Pão francês você faz com 500 gramas de farinha de trigo. 500 gramas de farinha de trigo. 1 colher de sobremesa de sal. 1 colher de sobremesa de sal. Meia colher de sobremesa de açúcar. Meia colher de sobremesa de margarina. Meia colher de café de reforçador de massa. Meia colher... Não, agora são 2 colheres de sopa de fermento biológico. E 350 ml de água. Agora, fala pra gente das diferenças. Eu sei que lá na padaria vocês têm outros equipamentos que ajudam também nesse resultado do pãozinho. Sim. Como, por exemplo, o cilindro, enfim, vocês têm ali outras máquinas que trabalham a massa, né? Exatamente. A gente vai precisar compensar isso manualmente. Então vamos lá. Enquanto você estava passando a receita, eu já fui agregando aqui os ingredientes, né? O que você pôs? Eu coloquei o sal, eu coloquei o reforçador de massa, eu coloquei o açúcar, a gordura, né? E agora eu vou colocar o fermento. Tá. O que eu faço sempre é colocar aos pouquinhos a água para a gente poder chegar num ponto de ela não ultrapassar a necessidade de mais farinha. Então vamos repetir a sequência que você colocou os ingredientes. Farinha, o sal, o açúcar, a gordura, o reforçador e o fermento. Tá, fermento sempre por último. Sempre por último. Eu estou aqui juntando todos os ingredientes. Agora essa massa nós vamos sovar ela, né? Como você falou, na panificadora temos a maceira que faz esse serviço. Tá. Né? Esse trabalho todo aqui, ó, foi toda a água. Tá vendo? Agora eu vou entrar com mão na massa. Mão na massa. Depois dessa massa sovada na maceira, que nós vamos sovar ela aqui nessa pedra, aí depois ela descansa durante 10 minutos, né? Esses 10 minutos descansando para quê? Para que oxigene a massa, para que depois a massa possa ser modelada, para nós chegarmos naquele tamanho ali de pãozinhos que 50 gramas, vamos dizer assim, né? Então, esse trabalho, se a dona de casa tiver uma maceira em casa, uma batedeira, na qual ela consiga dar esse ponto que nós estamos fazendo aqui com a mão, ela pode fazer. Tá. Eu, como sempre falo, eu prefiro sovar ela na mão. Quanto tempo a gente precisa sovar? Olha, eu vou sovar essa massa aqui o necessário para ela ficar naquele ponto de véu que eu sempre falo. Então é ponto de véu, não é o tempo. Não é o tempo. Enquanto você vai sovando, né? Ela vai chegando num ponto de véu. É aquele ponto em que você abre e consegue ver. E ela forma aquela elasticidade transparente, né? Então você vê, ela é uma massa muito simples de se trabalhar. Né? Com essa quantidade que você colocou aqui de farinha, quantos pãezinhos? Eu vou chegar em 10 pãezinhos daqueles ali, ó. 10? É. Olha, excelente a quantidade, né? Para uma família. Antigamente, o pão era vendido por unidade. Agora, há um tempo atrás, nós passamos ele por quilo. Por peso, né? Por peso. Então, ele tinha que ter 50 gramas. E nós mantivemos o seu formato, o tamanho, né? Que as pessoas estão acostumadas. Então, com esse meio quilo de massa aqui, eu consigo tirar de 10 a 12 pãezinhos. Tá. Então, é tranquilo. 50 para cada um. Isso. Tá certo. E aí você pode fazer os mini pãezinhos francês também, né? Você faz o mini. Aquele bonitinho que a gente usa muitas vezes em lanchinho pra festa, né? Isso, na verdade. Você pode também colocar o gergelim, que nem nós colocamos ali. Eu sou tão fã de gergelim, gente. Adoro.
Posso lançar um desafio? Pra ele nada é desafio. Falou em pão, ele sabe todos, né, gente? Mais ou menos. Mais ou menos, dá uma modéstia. Mais ou menos. Mas olha, eu quero que da próxima vez você venha fazer brioches pra gente, pode ser? Com um prazer do mundo. Nossa, que delícia, gente. O brioche é maravilhoso. Aliás, quando a gente entra na padaria, fica difícil a gente saber qual levar pra casa, né? Normalmente eu acabo exagerando, porque são tantas as delícias. E quando a gente vai na Requinte também a gente vê, né? O capricho, né? E toda a variedade de delícias que tem lá pra escolher, doce, salgado. Nossa, hoje nós estamos fazendo, agora, no próximo ano, 32 anos que nós estamos lá. Já? Que delícia. E sempre com essa preocupação. Produto, qualidade, um pão francês de qualidade, o que ele precisa? Ingredientes de qualidade. Claro. Né? Então isso é o que nós temos. E o carinho na hora de fazer, né? Que vocês também têm. Olha que massa gostosa de trabalhar. Tá vendo? Ela ainda precisa ser sovada, né? Precisa de mais trabalho. Na hora que você for abrir ela aqui, ó, ela ainda não tem o véu. Ela ainda não tá... Ainda tá rasgando. Tá rasgando. Né? Como nós não temos muito tempo aqui... Você já trouxe uma. Eu tenho uma, depois dela sovada... É essa? Do bol? Exatamente. Depois dela sovada, nós vamos deixar ela descansar uns 20 minutos. Para quê? Para que depois eu possa modelá-la. Tá. Então ela essa chega nesse ponto aí. Nesse ponto, ó. Quanto tempo descansa? Uns 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Essa nós retornamos aqui, né? E vou deixar aqui para ela descansar. Tá. E agora, qual é o próximo passo dela? Como é que a gente trabalha? Lá, como você mesmo observou, nós temos o cilindro, que é o que faz as embiras que nós chamamos, né? O que são as embiras? Embira é uma tira de massa na qual eu vou porcionar, eu vou modelar o tamanho dos pães. E depois esses pães vão ser modelados numa modeladora. Tá. Como nós não temos a modeladora aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou imitar a embira. Eu vou chegar aqui, ó. Vou dividir a massa aqui. A Rosana Carmona está perguntando aqui para você, no que interfere o reforçador de massa? Ele dá uma condição melhor de crescimento da massa e estabilidade do pão. E se não colocar, acontece o quê? O que acontece? Ele fica um pão lastreado, um pão baixo, ele não desenvolve tanto. Ele ajuda a estabilizar a massa. Tá querendo fazer hoje, né, Rô? Mas não tem o reforçador, vai ter que comprar, né? Ela compra, isso é fácil. Se ela tiver amizade com o dono da padaria, ele arruma pra ela. Ah, é? Aí, ó, já deu a dica, o pessoal que mora perto da Requinte ali, ó. Ela pode ir lá que eu vou fazer isso pra ela. Tá certo. Eu vou dividir aqui em tamanhos que vão dar mais ou menos umas 65 gramas, né? Você já tem experiência, já sabe mais ou menos qual é o... né? Ó, isso aqui, no momento que eu estou passando na massa lá na padaria, eu corto e já coloco na enroladeira. A enroladeira é que vai fazer esse processo. Ah, ela que faz, não é manual? Não, eu vou fazer manual porque aqui é o que nós podemos fazer. Então, eu vou fazer um formato do pão francês. Tá. Sim, é simples, ó. Eu só tenho que ir enrolando ele, esticando a massa, ó. Aí eu vou dando um formatinho do pão. Então depois que ela descansou, não precisa sovar a massa? Não. Agora ela já descansou. Eu deixei ela 20 minutos descansando para quê? Para que ela me dê condições de elasticidade para que eu possa trabalhar ela. Na padaria são feitos em assadeiras de canaletas, né? Que é aquela que eu te falei, forno de lastro, para quê? Porque a temperatura, o calor, ele circula em volta do pão, para que ele asse ele por igual. Então são assadeiras diferentes do que a dona de casa tem em casa. Mas não tem problema. Aqui então, ó. Também dá certo. Então. Dá certo, ó. O serviço que a enroladeira faria, ó. Ó, aí eu vou colocando aqui. Ó, é bem simplesinho, viu? Dá só uma enroladinha aqui. Por aqui, ó, ele fica enroladinho. Tá. E para aquele cortinho que tem em cima do pão, como é que a gente faz? Vamos fazer ele agora. Porque ele é fundamental para carinha, para dizer que ele é um pão francês, né? Você viu o que eu fiz ali? A identidade do pão francês. Você viu que eu fiz ali com 2 cortes, né? Nós podemos fazer com um corte só, fazemos um corte reto, que nem o pessoal costuma fazer na padaria. Bom, depois daqui, ele vai descansar por volta de 1h30 para depois ir ao forno. Ah, então tem esse período maior que ele tem aqui ele está na assadeira, ele vai ficar 1h30. Então nós vamos cobrir ela para que a massa não resseque, um pano úmido de preferência, né? Para ela inclusive ir ganhando umidade, porque como nós não temos vapor, ficaria até melhor. Precisa passar gema em cima do pão francês? Não. Aí nós temos aqui, ele depois de crescido. Então aqui é o ponto de ele ir ao forno, tá vendo? Ele foi enroladinho, ele cresceu, ele dobrou de tamanho. Então aqui eu posso usar um bisturi, a gente usa esses bisturis que cortam bastante, né? Dona de casa, eventualmente com uma gilete, o certo seria o bisturi. Aí eu venho aqui, eu fiz 2 cortinhos ali. Bem suave,
Sem aprofundar sem muito. aprofundar. Tá. Qual é a ideia disso aqui? É para que no forno, o vapor, o forno ele abra e fica um pão bonito. Ou eu posso fazer, como de costume nas padarias, um corte reto, ó. Tá. Esse é o corte Esse é o reto. mais costumeiro. Esse é o mais costumeiro Tá. de pão francês. Entendi. Ok? Você falou do reforçador de massa, que se passar na requinte você consegue um pouquinho lá para dona de casa. Mas a gente consegue comprar onde? Nas casas que vendem produtos para panificação. Onde se vende farinha, onde se vende aquelas farinhas de amêndoa. Existem algumas casas que as donas de casa hoje montam muitas cestas de café da manhã. Quando elas vão buscar uma série de coisas, Tá. de certeza esse pessoal vende. Ou ele vende banha de porco, os amidos, Tá. farinhas de vários tipos, de farinha de caju. De certeza eles vão Tá encontrar certo. lá. Tá? Então Agora, eu volto pra gente falar de tempo de forno e Maravilha. conversar sobre os tipos de forno também. Tá ok. Tá bom? Maravilha. Nossa, e a manteiguinha já tá até... Falar pra ele que Deus lhe dê em orgasmo. Você sabe- dê um pãozinho pra gente aqui hoje. Eu vou tirar o que está aqui. O Ah, Leão, e o que já tá no experimentou o que estava aqui. Vai comer quentinho. Esse, Uma como eu delícia. falei para você, Ah, se nós fizemos aqui dentro no estúdio tá. mesmo. Uma Agora, coisa bem Zé, rápida. tempo de forno, Tempo de forno de 20 a 25 minutos. de 20 a 25. É. Você percebe, tá vendo? Ele fica bem rústico mesmo, caseiro, tá É, vendo? verdade. Ó, ele não tem aquela aparência porque é o vapor. O vapor ele dá Essa é a brilho, ele diferença, dá né? uma abertura melhor. Tá. Mas ele fica exatamente igual. Você vê, ele Perfeito. não tem, tá vendo o lastro dele? Tá. Ele fica um pouco mais clarinho porque não é um forno de lastro, Tá. né? Mas na hora que você corta ele aqui, ó, O que seria um forno de lastro? forno Explica de pra lastro gente. é aqueles fornos que a gente tem que o calor dele, se você tem tanto calor no lastro do forno como em cima. Então, quando você coloca ele naquele que tem o lastro, o calor começa a assar o pão por baixo. Ah. Então ele precisa ser assado por igual. Você vê que ele está crocante. Ai, mas gente, vocês precisam pegar nesse pão depois que ele tá pronto, pra ter uma ideia. Olha aqui, ó, crocantinho por fora, tanto que a faca bate aqui e tudo mais, mas por dentro tá macio, Olha aí, Leão. demais. Fica à vontade, passa sua manteiguinha. Que espetáculo, Olha aí. Zé, olha aqui. E esse, como eu falei a vocês, ele foi feito aqui no estúdio. Aham. Nós fizemos, deixamos ele dar o ponto de Esse crescimento. foi todo feito aqui. Foi, e assamos aqui. Por isso ele fica um pão Nossa, francês, ele fica com olha essa aqui. aparência mais rústica. E ele é saboroso pensa a por quê? mesma Porque ele coisa. tem produtos de Se eu tô qualidade. provando esse pãozinho assim é porque eu mereço. Muito bom. O pão é o alimento mais antigo que É a gente pode verdade. mensurar, né? coisa- não tem nada Data mais de gostoso 6 mil anos atrás, é uma coisa impressionante. Mas não tenha Ok. dúvida que eu vou fazer esse pão em casa. Pode fazer que dá certo. E Sabe com que eu ajudantes. Eu fiquei Adoro com amassar vontade de pão. anotar Ah, é. também. Oi, Leão. Eu fiquei com vontade de anotar e fazer. Botar a mão na massa mesmo. Sem problema nenhum, e dá pra fazer. Deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Mostra um detalhe pra mim, Carica, ó. Que eu falei pra vocês. Olha a manteiguinha derretendo aqui, ó. Dá pra resistir a um negócio desse? Vamos comer mais um pouquinho durante o intervalo? Antes eu vou passar pra você o site da Requinte. Onde é que vocês estão mesmo? Nós estamos ali na Penha, na Avenida Amador Bueno da Veiga, 1312, o www.requinte.com.br. Eu não o que pensar, tem que correr pra lá, né, gente? Essas e tantas outras delícias. Muito Zé, obrigado. obrigada. Como sempre, bem-vindo aqui, Eu viu? que agradeço. Volte logo. Leão, tchau. Vamos fazer intervalo rapidinho, a gente volta já com Obrigado. mais fofoquinha do Leão pra você. Até